obrigado. Um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Enfim, contribuir com esse processo, né, de educação continuada, né, que é a proposta do Telesaúde. E, de certa forma, não exatamente um gancho, né, mas um tema afim com o que a gente discutiu no mês passado, né, sobre rastreamento. Hoje a minha proposta é falar sobre justamente estratégias de prevenção no cuidado à saúde do homem. Então, nesse sentido, né, acho que para iniciar essa aula, acho que seria interessante a gente inicialmente delinear algum conceito de prevenção, né, que de forma sintética a gente pode definir como conjunto de intervenções, né, sejam intervenções do ponto de vista de aconselhamento, intervenção terapêutica com algum tipo de medicamento, ou até gerenciamento de riscos, né, de intervenções médicas. Tudo isso está no bolo do que a gente chama de prevenção, que são medidas que têm o objetivo da gente evitar o aparecimento de uma doença, ou quando a gente tem uma doença estabelecida, são medidas que objetivam o controle da progressão dessa doença, né? Então, evitar que se estabeleçam complicações e que a doença progrida. Então, tudo isso, esse conjunto de coisas, a gente tem como prevenção. E, nesse sentido, de uma maneira, de certa forma, acadêmica, a gente divide a prevenção em alguns níveis, né, de prevenção. Então, a princípio, a gente teria aí a prevenção primária, que seriam estratégias de prevenção em que a gente remove fatores de risco para o adoecimento. Então, nesse contexto, a gente tem estratégias de promoção de saúde, né, o aconselhamento profissional sobre hábitos de vida, por exemplo, e até imunizações, né, nesse sentido. Então, aí estaria a prevenção primária. Prevenção secundária entraria na linha do que a gente discutiu no mês passado, sobre rastreamento de cânceres, né? Então, seriam um conjunto de ações que tem o objetivo de detectar uma doença que já é estabelecida, mas numa fase precoce, em que ela ainda não manifestou sintomas clínicos, né? Enfim, uma fase em que ela não gera sintomas, então a gente submete esses pacientes a um conjunto de exames para a gente detectar a doença nessa fase inicial. Prevenção terciária seriam aquelas intervenções também já em doenças estabelecidas, mas em doenças em que a gente está visando, na verdade, uma redução dos prejuízos funcionais com a progressão dessa doença. Então, aí eu coloquei alguns exemplos, né? A gente faz algumas intervenções, por exemplo, no paciente diabético, com medicamentos para evitar a evolução da nefropatia do diabético, a gente oferece estatina para uma pessoa que tem alto risco cardiovascular com o objetivo de prevenir infarto, por exemplo, né? E até estratégias de reabilitação, por exemplo, de um paciente que sofreu um AVC para a gente evitar complicações desse agravo em saúde. E, né, no último momento, aqui tem uma definição do ONCA, né, da prevenção quaternária, né, que seria justamente essa questão que eu comentei de gerenciamento de riscos, né? Então, a detecção de alguns indivíduos em risco de intervenções diagnósticas e terapêuticas excessivas, e, nesse sentido, as nossas intervenções vão no sentido de protegê-los dessas intervenções médicas inapropriadas. Isso seria a prevenção quaternária. Então, né, puxando, a gente foi, de certa forma, sensibilizado pela questão do Novembro Azul, né, quando surgiu essa temática. Então, fazendo esse link com a questão da saúde do homem, né, por que é importante a gente falar sobre prevenção na saúde do homem. Aqui tem alguns dados epidemiológicos que eu acho que são importantes, que reforçam a importância desse contexto, né? Então, os homens, eles apresentam uma maior mortalidade do que as mulheres em praticamente todas as idades e para quase totalidade das causas. Quando a gente exclui questões ginecológicas ou coisas relacionadas especificamente ao sexo, realmente o homem ele tem uma maior mortalidade por todas as causas e em todas as faixas etárias. E isso, de certa forma, justifica essa expectativa de vida que é inferior à das mulheres. E, além disso, alguns estudos epidemiológicos do início do século XXI mostraram que há uma tendência, né, de justamente aumento dessa diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres. É um estudo que observou como se comportava a questão da expectativa de vida ali entre a década de 80 e o início do século XXI, e a gente observou que realmente houve um distanciamento, né, do ponto de vista numérico mesmo, de idades, né? Enfim, existe uma tendência de que as mulheres tenham uma expectativa de vida cada vez maior do que a dos homens. Além disso, né, em relação à proporção de internações, quando a gente exclui questões relacionadas à gestação, parto e puerpério, que são causas importantes de internação de mulheres, a gente observa que a maior proporção das internações são de homens, né, por outras condições clínicas. E acho que o principal de tudo, né, que puxa o gancho dessa nossa discussão de prevenção no homem, é que a maioria dos quadros que estão implicados em mortalidade nesse segmento populacional são agravos de saúde que são preveníveis, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então, diante disso, né, dessas diferenças todas, tentando, de certa forma, justificar por que essa diferença entre homens e mulheres, né, em relação a esse comportamento epidemiológico de mortalidade, de agravos de saúde, alguns pesquisadores, alguns estudos se debruçaram sobre o tema e chegaram a algumas conclusões, né, que eu achei interessante de trazer para a gente compartilhar, para a gente refletir junto. Né? Então, existem questões que realmente são determinantes de saúde biológicos específicos, né, relacionados ao sexo. Né? Então, vamos falar, por exemplo, sobre o risco de doença aterosclerótica, uma coronariopatia. Né?
Nesse sentido, existe de fato um risco biológico associado ao sexo. Os homens eles são mais acometidos por esse tipo de problema e não necessariamente relacionado com outros fatores comportamentais. Claro que tem também, mas observa-se que mesmo com esses fatores comportamentais entre homens e mulheres, há uma tendência de que os homens tenham mais doença aterosclerótica. E o câncer de próstata, né, que, enfim, é para pessoas que vivem com próstata, né, seja uma mulher trans ou um homem cis. Enfim, é uma doença relacionada a uma questão biológica, né? Então, existem determinantes de saúde que são relacionados a questões biológicas. Mas, ao mesmo tempo, existem questões que são comportamentais, e é isso que a gente observa que está mais implicado em mortalidade no segmento dos homens, e que são questões possivelmente ligadas à questão de gênero mesmo, né? Comportamento de gênero. Então, o que eu coloquei alguns exemplos, né? A principal causa de morte em homens, por exemplo, na faixa etária entre 20 e 59 anos, são causas externas, né? A gente tem destaque aí para a questão de homicídios, acidentes de trânsito. Existe uma maior mortalidade por doenças pulmonares associadas ao consumo de tabaco, né? Então, câncer, DPOC, por exemplo. Doenças hepáticas secundárias a consumo excessivo de álcool, como cirrose hepática. E, além disso, uma maior tendência a suicídio também. Então, a gente discute, alguns autores, na verdade, discutem o papel desse comportamento associado a gênero, atribuído a gênero, nesses desfechos de saúde mesmo, né? Então, é um debate extenso, né, que eu não vou me alongar muito, mas para a gente refletir sobre questões comportamentais e como essa questão do gênero se associa a isso, comportamento socialmente determinado, né? Inclusive, um deles, né, que eu gostaria de destacar é a questão da busca menos frequente por serviços de saúde. Então, assim, estudos que foram desenvolvidos nos Estados Unidos, no Brasil, eles identificaram que realmente os homens frequentam menos os serviços de saúde, né, numa proporção bem inferior à das mulheres, e parte disso foi atribuído também a uma questão de comportamento de gênero, né? A gente tem algumas questões socialmente determinadas em relação à mulher, sobre cuidado com familiares, então é bem comum, né, na consulta médica a gente vê que quem leva os filhos na consulta é a mulher, quem leva os idosos da família é a mulher, e mesmo quem leva o marido na consulta é a mulher. É bem comum que, na verdade, as demandas dos homens surjam através das mulheres, né? Então, existe já uma tendência de vinculação a serviços de saúde, e num outro sentido também, né, enfim, as mulheres se vinculam mais precocemente aos serviços de saúde por conta dos serviços de pré-natal, então existe uma tendência de acesso maior. Então, a gente vê que tem várias questões que determinam essa diferença de comportamento epidemiológico, né, da mortalidade dos homens e das mulheres. Então, aqui a gente tem as principais causas de morbimortalidade, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, as principais causas de morbidade que estão elencadas, todo esse material eu retirei, na verdade, de um documento do Ministério da Saúde de 2018, né, que é o perfil de morbimortalidade da população masculina no Brasil, são dados compilados de 2015, e é o que eu achei que seria mais pertinente nesse momento, até porque os dados posteriores a isso acabaram contemplando a questão do Covid, né? Então, acaba que tem alguma distorção, alguma interferência na leitura desses dados. Mas, falando em morbidade, né, então as principais causas de internação de homens, por exemplo, são lesões, envenenamento, outras causas externas. Na sequência, vem doença de aparelho digestivo, doença do aparelho circulatório, doenças infecto-parasitárias, doenças do aparelho respiratório. E, falando em mortalidade, né, a gente tem aí a sequência também, as causas externas predominando, depois doenças do aparelho circulatório, neoplasias, né, na sequência, os tumores, doenças do aparelho digestivo e algumas doenças infecto-parasitárias. Então, está hierarquizado, né, na sequência daquilo que é mais predominante. Isso aqui é no segmento populacional dos 20 aos 59 anos de idade. Se a gente estende essa faixa etária, a gente tem que as principais causas de mortalidade acabam invertendo a questão da doença do aparelho circulatório e as causas externas. Então, nesse sentido, só para a gente ter um panorama do que mais mata, do que mais interna homens, né? Então, aqui só as taxas de internação dos homens por CID, né? A gente tem justamente essa sequência que eu frisei no slide anterior, né? E essa divisão por faixas etárias, né? Então, ali predominando causas externas, depois doenças do aparelho digestivo. E eu queria destacar algumas delas, né? A questão cardiovascular, aquilo que mais interna homens no Brasil, são questões decorrentes de insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio. E aqui eu achei interessante destacar a questão das doenças infecto-parasitárias, né, porque é uma coisa que às vezes é negligenciada no ambiente de consulta médica, né? Então eu queria destacar que realmente a principal causa de internação em homens, considerando a faixa etária dos 20 aos 59 anos de idade, são complicações causadas pela infecção pelo vírus do HIV.
Então, de fato, né, a gente observa que aí existem questões em que a gente pode agir de forma preventiva, né, e que muitas vezes são negligenciadas quando a gente traz essa discussão sobre Novembro Azul. Então, só para ter esse destaque mesmo. Em relação às taxas de mortalidade, também aquela sequência que eu destaquei no primeiro slide, né, sobre mortalidade, predominando causas externas, depois doenças do aparelho circulatório, e na terceira posição as neoplasias, né, os cânceres, sendo que essa ordem, né, de causas externas e doenças do aparelho circulatório, ela acaba se invertendo quando a gente estende as faixas etárias de análise. Então, quando a gente vai ali para a faixa dos 20 aos 75 anos, aí predomínio de doenças do aparelho circulatório, mas causas externas ainda muito importantes para o adoecimento e para a morte de homens. E aí também fazendo esse destaque, né, para aquilo que mais mata, pensando em causas externas, o predomínio absoluto de agressões por arma de fogo, né, disparo, tiro. No segundo lugar, agressão por faca, outros objetos cortantes ou penetrantes. No terceiro lugar, acidentes de trânsito, né? E na sequência a gente tem aí lesões autoprovocadas, né, enforcamento, enfim, refletindo justamente essa questão da saúde mental, esse comportamento, né, que, enfim, acaba levando as pessoas a, enfim, tentarem suicídio. É uma importante causa de mortalidade nesse segmento populacional que a gente está abordando aqui hoje. Então, aqui mais uma vez, né, também fazendo um breve destaque sobre as causas cardiovasculares que mais matam, mais uma vez predominando ali o infarto agudo do miocárdio. Aqui na sequência, a gente tem as neoplasias. Aqui eu destaco que a gente está falando aí de um segmento populacional dos 20 aos 59 anos de idade, então a gente ainda não tem uma predominância tão importante do câncer de próstata, que é um câncer que está relacionado com o envelhecimento, com a idade, geralmente um câncer de idades mais avançadas. Quando a gente pega esse segmento dos 20 aos 59 anos, o que a gente percebe é que o que predomina são cânceres de brônquios e pulmões, neoplasias malignas do estômago e neoplasias malignas do esôfago, né? Coisas que também a gente pouco discute no Novembro Azul. Então, acho que eu estou trabalhando mais uma ideia de desconstrução dessa centralidade do câncer de próstata, mas obviamente que a gente vai abordá-lo aqui. Afinal, é esse o objetivo da campanha no final das contas. Então, aqui, principais causas de morte relacionadas a doenças do fígado, né? Então, a gente tem aqui doença alcoólica do fígado, fibrose e cirrose hepática, como causas importantes também de morte, uma questão comportamental, consumo de álcool nesse segmento populacional. E aqui as causas infecciosas, mais uma vez, ali um destaque absoluto para o HIV, né? Então, importantíssimo a gente refletir sobre isso. A gente tem oferecido cuidados preventivos adequados e oportunos. A gente engloba tudo isso quando a gente discute saúde do homem, né? Enfim, rastreio de infecções sexualmente transmissíveis. Então, acho que é importante a gente começar a rediscutir isso. Né, e por quê? Né? Então, vou fazer um breve panorama do Novembro Azul. Né? Ele surge ali em 2003 na Austrália e realmente vem de uma iniciativa de estímulo aos cuidados preventivos no homem, só que ele tem esse enfoque na sensibilização sobre o câncer de próstata. Ao longo do tempo, né, na medida que o tempo passou, foram entendendo o peso das questões de saúde mental também nesse segmento populacional e passou a incorporar no discurso essa questão da saúde mental, da prevenção do suicídio. E aí, ao longo do tempo, né, ele surgiu lá em 2003, mas ao longo de décadas aí de estudo, de avaliação sobre os desfechos em relação à prevenção do câncer de próstata, algumas publicações internacionais começaram a questionar realmente o papel dessa campanha. Então, aqui a gente tem um artigo do BMJ, né, que é uma publicação científica extremamente reconhecida, com revisores externos e uma fonte confiável de análise científica, né, um sumário de evidências, que eles fazem essa provocação, né? Realmente, será que o Novembro Azul não está enganando os homens? Essa discussão central sobre o câncer de próstata. E justamente nesse artigo ele traz essa discussão sobre outras causas de adoecimento, de morte e morbidade em homens que são mais importantes até que o câncer e que acabam sendo subestimadas e não sendo abordadas nos consultórios, né? E num segundo momento, é um artigo de uma universidade americana que eles fizeram uma análise de publicações no Twitter, né, sobre o Novembro Azul, e eles viram que realmente aquela mensagem, mesmo que a gente fale sobre prevenção do câncer de próstata, parece que ela não se reproduz socialmente, né? Existe, às vezes, a hashtag do Movember, né, que é Mustache November, que é a forma como eles se referem ao Novembro Azul. Então, eles avaliaram essas publicações e, do ponto de vista de conteúdo, não tinha nenhuma informação em saúde, né? Era bem escasso e era virtualmente zero a quantidade de informação sobre saúde mental, que já era uma coisa que o Novembro Azul incorpora. Então, aqui eu vou fazer a contextualização sobre o câncer de próstata, né? Então,
à exceção dos tumores de pele, que não são melanomas, é a neoplasia mais comum na população masculina, né, em todas as regiões brasileiras, e o risco estimado para a região sul do Brasil é de 62 casos para cada 100 mil homens, é uma estimativa do INCA. E aí, falando nisso, né, então vamos, já que a gente veio falando de prevenção e cuidados preventivos, o impacto do rastreamento, né, que é o que a gente tem aí culturalmente a questão do PSA, né, que a gente vem discutindo. Então, as evidências que a gente tem disponíveis, elas realmente mostram que houve uma redução de mortalidade, uma redução bastante discreta, né, fica ali em torno dos 2%, então é bastante discreta, principalmente quando a gente compara com políticas de rastreamento já bem consolidadas, como é o caso do câncer de colo de útero, câncer coloretal e o câncer de mama, que são rastreios que a gente discutiu na aula do mês passado. Então, comparando com esses rastreios, que a gente tem realmente uma redução importante de mortalidade, o câncer de próstata, apesar, né, como ali o gráfico mostra, apesar da gente ter detectado bem mais cânceres, né, então é representado ali pela linha azul do gráfico, né, que eu estou sinalizando aqui, a gente, na medida em que a gente expandiu o rastreamento do PSA, a gente detectou um número imenso de cânceres, mas isso não refletiu nas taxas de mortalidade, que é o que está representado ali pela linha tracejada em vermelhinho. A gente vê que houve uma queda bem discreta no final das contas. Então, isso significa que muita gente foi diagnosticada, mas isso não teve impacto na redução das mortes, né? Foi um impacto bastante discreto, né? Então, nesse sentido, né, a partir dessa avaliação, né, do pouco impacto em desfechos que são importantes para a gente começou a rediscutir a questão justamente do rastreamento, até porque, como eu falei um pouco antes e também mencionei na última aula, a gente tem hoje em dia um conceito muito importante na medicina, que é o da prevenção quaternária, que é justamente o gerenciamento desses riscos de intervenção médica. Então, quando a gente fala do câncer de próstata, a gente acha que é um exame inócuo, um exame que não vai trazer nenhum prejuízo, mas a gente está falando de um exame que vai gerar uma propedêutica complementar que eventualmente vai gerar dano para essa pessoa. E aí quem vai dar essa resposta do dano para a gente são os ensaios clínicos randomizados, né? Então a gente recorre à medicina baseada em evidência mais uma vez para a gente discutir o efeito desse rastreamento a longo prazo. Então, qual é a problemática, né, do rastreio com o PSA, que é o rastreio que enfim, teoricamente é o que é recomendado. O toque retal a gente já não recomenda mais pela subjetividade do exame, né? Depende muito da qualidade do examinador, é difícil de sistematizar a avaliação com toque retal. Mas o PSA especificamente, né? Então, o PSA ele é realmente um antígeno que é específico da próstata, né? Então, sua alteração realmente tem relação com a próstata, sua elevação, enfim, mas ele não é específico de tumor. Então, várias são as alterações, várias são as questões que podem alterar o valor do PSA. Dentre eles, a gente tem aí a hiperplasia prostática benigna, que é relativamente comum em pessoas idosas, infecções do trato urinário, prostatite, eventualmente até pessoas que se deslocam de bicicleta, por exemplo, isso pode gerar algum tipo de estímulo prostático e alterar o valor do PSA. Então, não é um exame que é específico para tumor. E a grande questão é que quando eu proponho um rastreamento, eu doso o PSA e eu vejo uma alteração, uma elevação nele, a minha sequência investigativa é oferecer uma biópsia de próstata, que é um exame com diversas complicações, é um exame invasivo. Então, como eu sinalizei ali, 2/3 dos homens com PSA elevado, eles não têm câncer de próstata detectado na biópsia, e esses estudos de longo prazo, né, de longa duração, com grandes grupos populacionais, estimaram que existe uma taxa que a princípio parece discreta, né, de complicações, seriam aí 0,7% de complicações relacionadas à propedêutica complementar de um PSA que é alterado. Mas quando a gente pensa que há um discurso de rastreio universal, a gente está falando aí de bilhões de homens, né? Então, 0,7%, isso aí vão dar um belo quantitativo de homens sofrendo complicações de uma intervenção médica que provavelmente não vai trazer nenhum benefício, né? Quando a gente discute prevenção quaternária, eu reforço isso, né? A gente está pegando um grupo de pessoas, né? Falando em rastreio especificamente, a gente pega um grupo de pessoas que a gente não garante que ela vai colher benefícios daquela política, mas a gente está expondo todas elas aos malefícios dessa sequência investigativa. Então, a gente não garante benefício, mas a gente expõe aos malefícios. É essa discussão que a gente tem que trazer quando fala sobre Novembro Azul, né? E aí, mais um dado, né, a prostatectomia ela é associada a sequelas de longo prazo e bastante frequentes, né? Até 36% dos homens vão evoluir com disfunção erétil, até 28% com incontinência urinária, né? Então, um homem saudável provavelmente não teria nenhum problema relacionado à próstata dele ao longo da vida, até morreria de outras causas, como a gente viu, outras que são mais importantes, sai de uma mesa de cirurgia tendo que usar fralda geriátrica para o resto da vida, com incontinência urinária, né, que é uma morbidade bastante significativa, né, pesa bastante na questão da funcionalidade dessa pessoa.
E eventos cardiovasculares, inclusive, em até 3%. Então, às vezes, uma pessoa entra saudável numa mesa de cirurgia e morre, né? Tem uma parada cardíaca, tem um sangramento importante. Existem diversas complicações aí quando a gente fala do rastreio com PSA, né? Então, é por isso que a gente reforça a importância dessa discussão, da gente tentar, talvez, desconstruir essa ideia do Novembro Azul e do rastreio do câncer de próstata e tentar fomentar outros tipos de cuidados preventivos em saúde, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, mais uma vez, né, falando sobre o PSA como estratégia de rastreio, os potenciais danos, eu já discorri um pouco sobre, né, então são as biópsias desnecessárias, né, diante de resultados falsos positivos desse exame de PSA, e a biópsia ela pode ter complicações como hemorragia, infecções importantes, obstrução urinária, a questão da ansiedade por um resultado falso positivo, né, então tudo isso são complicações desse tipo de procedimento. E aí, né, um dado, né, de 1.055 pacientes rastreados com PSA, 37 foram diagnosticados com câncer de próstata, e o número de mortes evitadas nesse grosso de pessoas, né, nesse quantitativo todo, seria uma. Né? E quantas dessas pessoas aí não sofreram prejuízos por conta dessa estratégia de rastreio? Então, aqui mais um pouquinho sobre esses potenciais danos, né? 1 em cada 6 homens que se submetem a um rastreamento sistemático do câncer de próstata por 11 anos são, em algum momento, submetidos à biópsia e recebem tratamento para um câncer que não existe, né? Então, 1 em cada 6 é um número bastante significativo, né? E aqui a gente tem alguns números, né, que são dados de número necessário a dano, né, que a gente tem de alguns procedimentos. Então, na prostatectomia radical, disfunção erétil, a cada 3 homens que são submetidos à prostatectomia, um vai desenvolver disfunção erétil. De cada 5 homens que são submetidos à prostatectomia, um vai sofrer incontinência urinária. E quando a opção do tratamento é radioterápico, né, de cada 7 pessoas às quais é ofertado o tratamento, uma vai sofrer de disfunção erétil. Então, aí a gente tem uma cascata de eventos, né, que a gente fala de sobrediagnóstico, né, o diagnóstico de uma coisa que não geraria problema em saúde ao longo da vida dessa pessoa, e o sobretratamento, que é o tratamento também justamente de uma coisa que, né, não vai trazer nenhum prejuízo funcional para aquela pessoa ao longo da vida. Isso é importante falar porque o câncer de próstata, igual eu mencionei, ele é um câncer de idades bem avançadas, né? Então, geralmente são pessoas idosas, ele é um câncer que geralmente apresenta um comportamento de crescimento lento, bem insidioso. Então, muito provavelmente, quando esse câncer aparece numa pessoa idosa, ela não vai morrer desse câncer, né? Ela vai seguir a vida dela e provavelmente vai morrer de outra causa. É bastante comum, né, em alguns segmentos populacionais, algumas faixas etárias, até 25% dos homens terem alguma alteração cancerosa na próstata. Mas são células, enfim, algumas células que não necessariamente vão implicar em doença, né? Então, não vão trazer nenhum prejuízo para ele ao longo da vida e provavelmente muito mais fácil morrer de uma causa externa ou um problema cardiovascular do que do câncer de próstata. Então, aqui mais considerações sobre esse rastreio. Eu acho essa imagem legal de mostrar, né, porque mostra o acompanhamento de 2 grupos populacionais de 1.000 homens, parte deles, né, 1.000 homens sem rastreio e 1.000 homens com rastreamento. E a gente vê ali que o número de mortes por câncer de próstata é igual, né, basicamente, sendo que no grupo que foi rastreado, a gente tem ali mais ou menos 160 homens que foram submetidos a procedimentos por conta de resultados falsos positivos, né, nesse rastreamento. Então, nesse sentido, a gente mostra que realmente a ideia é evidenciar que o desfecho clínico, né, quando a gente oferece rastreio universal para todo mundo que chega com 50 anos vai ser oferecido isso, a gente não tem uma repercussão muito grande pensando em saúde pública, né? Então, nesse sentido, é o que a gente tem tentado discutir, é desencorajar o rastreamento. E hoje, a tônica, né, nossa tem sido do diagnóstico oportuno, mais do que o rastreio. Então, vamos lembrar que o rastreio é pegar um conjunto de pessoas sem qualquer sintoma, submeter a um tipo de exame, e esse exame vai detectar uma doença antes que ela se manifeste, né? Então, diante dessa questão dos riscos e dos benefícios que a gente vem trabalhando, a gente tem aí uma responsabilidade ética muito grande na hora de oferecer um rastreamento, porque a gente está justamente expondo essa pessoa a riscos também. Então, hoje em dia, para o câncer de próstata, a tônica que a gente tem abordado em termos de saúde pública é do diagnóstico oportuno. Então, é conscientizar os homens sobre sinais e sintomas de câncer de próstata e, a partir dessa conscientização, eles serem estimulados a observar o próprio corpo. E, na menor manifestação de algum sintoma que seja sugestivo, recorrer a um serviço de saúde para que ele seja propriamente examinado. Né? Se ele apresenta sintomas, realmente ele vai ser submetido a um toque retal, vai precisar fazer o PSA, vai precisar fazer toda uma sequência de exames complementares. Mas não mais, né, oferecer esse exame para todo mundo sem que essa pessoa manifeste qualquer sintoma, qualquer coisa que sugira o câncer de próstata. Né? Então, isso, né, é aquela questão, é uma abordagem centrada na pessoa e ela considera essa perspectiva que a gente tem muito cara na atenção primária
de longitudinalidade de cuidado, de acompanhamento das pessoas ao longo da vida. Então, isso aqui eu compilei algumas recomendações de algumas bases de dados para a gente ver que, né, apesar de ser um discurso que a gente ainda reproduz no Brasil, já é uma coisa que já foi desconstruída há bastante tempo, inclusive lá fora, né? Inclusive a Associação Americana de Urologia já não recomenda mais rastreio universal, e a gente sabe que os Estados Unidos têm uma medicina bastante intervencionista, e mesmo lá as entidades se posicionaram já contra. Então, aqui eu tenho o Task Force americano, que não recomenda rastreio universal, ele sugere que haja um processo de decisão compartilhada, né? Então, diante de um paciente, a gente expor riscos e benefícios daquele procedimento e ele tomar essa decisão em relação à saúde dele, né? E essa discussão a partir dos 55 anos de idade, e manter até os 69, mais do que isso não vale a pena, né? E ainda assim é uma recomendação fraca, né? A gente vê ali o grade C, isso significa que provavelmente estudos futuros vão desconstruir essa recomendação, né? Então, eles dão essa liberdade para a gente discutir o rastreio, mas não recomendam, a ideia é desencorajar. O Task Force canadense também não recomenda rastreio, isso é independente da faixa etária. Choosing Wisely também não recomenda a oferta rotineira do rastreio. Enfim, eles recomendam o processo de decisão compartilhada apenas para aqueles homens que manifestam alguma preocupação excessiva diante do câncer de próstata, né? Então, eventualmente, tem um histórico familiar importante, enfim, aquilo gera uma preocupação, uma ansiedade, a gente pode oferecer o rastreio. Choosing Wisely Brasil também não recomenda a oferta sistematizada desse rastreio. E aqui algumas recomendações de algumas sociedades americanas, né? Então, a Associação Americana de Urologia, o Colégio Americano de Medicina Preventiva, a Academia Americana de Medicina de Família e Comunidade, são várias entidades que já se posicionaram contra o rastreio do PSA, e não são coisas recentes, não, são coisas de 2015. Mas é engraçado porque a gente está em 2022, a gente ainda ouve bastante, né, no Novembro Azul, falar sobre câncer de próstata, a centralidade que ele tem nesse contexto, né? Então, a recomendação atual, né, sumarizando isso, né, seria de decisão compartilhada. Para decisão compartilhada, é importante que a gente faça identificação de fatores de risco para câncer de próstata. Então, a gente fala aí de histórico familiar de câncer de próstata, principalmente em pessoas que tiveram o câncer antes dos 60 anos, né? Então, familiares que tiveram câncer antes dos 60 anos ou alguém que morreu de câncer de próstata antes dos 75 anos no histórico familiar, né? Pessoas negras, são alguns fatores de risco que a gente identifica para o câncer de próstata, mas não necessariamente indicam um rastreamento. Pelo contrário, não existem evidências robustas o suficientes para indicar uma política específica para pessoas de alto risco. Então, mesmo em pessoas de alto risco, é um processo de decisão compartilhado, né? E na decisão de implementação, a gente não recomenda mais o toque retal, né? Se o paciente opta por ser submetido àquela rotina, sabendo dos riscos que ele está exposto, né, a orientação é que seja feita a dosagem do PSA anual ou de forma bienal até os 70 anos. Se a expectativa de vida do paciente ao longo desse curso aí de rastreio, né, surgir alguma enfermidade que encurte essa expectativa de vida e seja algo inferior a 10 anos, né, uma doença crônica que se agravou, ou um quadro agudo que, enfim, desenvolveu complicações, a ideia é suspender realmente o rastreamento, ele não vai se beneficiar dessa conduta. Que é uma imagem para a gente falar sobre decisão compartilhada, brevemente, né? Então, para a gente diferenciar o que é uma decisão informada, né? A gente vê que, geralmente, na consulta médica, nos consultórios, existe uma relação bastante vertical do médico com o paciente, né? Então, são decisões, às vezes, muito sugestionadas pelo que o médico tem como conceitos, né? E pelo que ele tem como ideias. E, no final das contas, o que a gente quer é que o paciente se empodere desse assunto, né? Então, isso exige bastante habilidade de comunicação, adequação de linguagem, né? A pessoa tem que, o profissional ele tem que ter uma linguagem acessível para o paciente para que ele seja informado, empoderado dessas questões de saúde e ele tome essa decisão com base no conhecimento que a gente tem sobre isso. Então, é um processo mais horizontal, né, de consulta, e isso, né, a gente tem como o cuidado ótimo, né, do paciente. A gente otimiza o cuidado do paciente quando a gente empodera ele das decisões de saúde, porque, afinal, qualquer intervenção vai recair sobre ele, né? Ele que está sendo afetado pelas intervenções médicas. Então, aqui sumarizando o que a gente discutiu, né, hoje em dia, em relação ao câncer de próstata, o foco é no diagnóstico oportuno e não no rastreio, né? Então, fomentar a conscientização sobre sintomas, sinais e sintomas de câncer de próstata. O toque retal ele não é indicado como estratégia de rastreio, por ser um exame que é bastante subjetivo, depende da experiência do profissional, e ele acessa uma região muito pequena da próstata, então, eventualmente, não consegue nem acessar cânceres que se manifestam mais internamente. A gente está falando de rastreio, né? Então não é exame diagnóstico, né? A pessoa que tem sintoma, o toque retal está indicado.
O rastreio com PSA ele deve ser desencorajado, principalmente se a pessoa não tem fatores de risco para câncer de próstata. E as evidências que a gente tem atualmente, igual eu mencionei, elas são insuficientes para permitir alguma recomendação específica, mesmo para os grupos de alto risco. Então, nesses casos, cabe bem a questão da decisão compartilhada. E aí, né, como a proposta é falar sobre cuidados preventivos, a gente desconstruiu um pouco a ideia do câncer de próstata e a gente vem falar sobre prevenção no homem, né? Mais uma vez, a ideia de individualizar o cuidado. Eu achei que o tempo ia ficar muito curto, porque, como a gente viu, medidas preventivas são muitas coisas, né? Mas, geralmente, quando a gente vai falar sobre cuidado preventivo, a gente recorre a essas evidências científicas, e o principal para a gente são os ensaios clínicos randomizados, né, ou as meta-análises, que são estudos de longo prazo para a gente observar esses desfechos em saúde de estratégias de prevenção. Então, nesse sentido, eu quis finalizar a nossa apresentação com um caso clínico para a gente ver a gama de possibilidades de estratégias de prevenção que a gente pode implementar para um homem de meia idade, como é o caso do José do caso. Então, o José ele tem 56 anos, ele comparece por uma consulta de rotina com um médico de família e comunidade, e ele diz estar bastante preocupado com câncer de próstata e queria colocar os exames em dia. Ele está assintomático, não tem nenhuma comorbidade no histórico pessoal ou familiar, ele é sedentário, vida sexual ativa e consumo social de álcool e tabaco. Aqui é a questão do peso da estatura, o IMC dele fica ali em torno de 31, então uma obesidade leve. E aqui eu coloquei um QR Code do lado, que é uma ferramenta que eu trouxe na última aula de rastreamento também, que é uma página do Task Force americano, onde a gente coloca alguns dados antropométricos e alguns dados específicos de um paciente, e a gente consegue ali um conjunto de evidências, um conjunto de recomendações em saúde com o grau de evidências que elas têm. Então, isso facilita bastante na nossa atividade do dia a dia para a gente conseguir delimitar o que seria um cuidado preventivo pertinente para um cara como o José. Então, olha a quantidade de coisa, né, de estratégias de prevenção que a gente pode incorporar no cuidado do José, e em nenhum momento a gente menciona aqui câncer de próstata, que é o que a gente fala no Novembro Azul, né? Então, medidas que têm um grau de recomendação A, ou seja, são evidências bastante robustas, muito dificilmente algum estudo futuro vai conseguir desconstruir essas recomendações. Então, num paciente como o José, estaria indicado o rastreio da infecção pelo HIV e sífilis, que a gente negligencia no consultório, né? O rastreio de hipertensão em intervalo anual, considerando a idade dele, intervalo anual, dependendo da idade, a gente faz a cada 3 ou 5 anos. Rastreio de câncer coloretal, então a gente está oferecendo aqui um rastreio de neoplasia que a gente tem boas evidências científicas da necessidade de ser feito. Aconselhamento sobre tabagismo e consumo de álcool, né, é uma estratégia preventiva também. Indicação de PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, né, ao HIV, né, se ele tiver algum comportamento sexual de risco. Mais uma coisa que a gente tem disponível no SUS e que muitas vezes os profissionais ainda não estão inteirados sobre isso, como prescrever, como que a gente prescreve PrEP e para quem está indicado. Então, isso é uma coisa que é importante da gente considerar. E outras medidas preventivas, né, com grau de recomendação um pouco inferior, mas o grau B ainda é uma recomendação robusta, né? Não são estudos tão grandes, mas são estudos que deram alguma indicação da necessidade desse tipo de intervenção e que também dificilmente estudos futuros vão modificar a forma como a gente encara esses dados. Então, além disso, rastreio infeccioso para hepatites virais, rastreio de depressão, a gente viu que é uma importante causa de morte em homens, né, suicídio, questões de saúde mental são bastante frequentes. Rastreio de abuso de substâncias, né, mais uma estratégia que deve ser implementada, falando em saúde preventiva. Aconselhamento sobre saúde sexual e reprodutiva, aconselhamento dietético sobre hábitos de vida para prevenção de risco cardiovascular, de problemas cardiovasculares. Né, um paciente aqui que tem uma obesidade leve, ele vai se beneficiar desse tipo de aconselhamento, isso vai ter uma importância tremenda em desfechos de saúde, pode evitar uma morte por problema cardiovascular, que é bastante frequente, né? Então, apoio à perda de peso, rastreio de tuberculose latente se ele teve alguma exposição de risco, rastreio de diabetes ou pré-diabetes, né, e avaliação de risco cardiovascular, né, e eventualmente, dependendo desse risco cardiovascular, se for um risco cardiovascular alto, até a prescrição de estatina, né, que é mais uma estratégia preventiva. Então, olha o conjunto de coisas que a gente consegue oferecer para esse cara, e em nenhum momento a gente falou aqui de câncer de próstata, né? Então, falar em cuidado preventivo do homem é muito mais do que a próstata em si, né? E é isso que eu queria sinalizar com essa aula de hoje. Então, aqui, mais uma vez, só a interface, né, dessa página, né, como que ela funciona, né? Então, à esquerda ali você coloca esses dados antropométricos e coisas do histórico pessoal, e a gente vai receber essas recomendações em tabelas, e na medida em que a gente clica, por exemplo, Frequency of Service, a gente vai ali, a gente vai ver a frequência de realização desse exame. A gente tem aqui a recomendação, então a gente tem ali
de onde vem essa recomendação, qual a evidência científica dela, né? De forma sumarizada também a gente consegue ter acesso, fatores de risco para a gente avaliar a indicação individualmente. Então, assim, cuidado preventivo no homem ele é muito mais do que a próstata, e acho que era esse o meu recado para hoje. Né? Então, agora eu abro o espaço para as perguntas, né, e para a discussão. Eu acho que assim, Djalma, só para realmente finalizar, né, a discussão, é isso que eu comentei, né, enfim, a gente ainda tem essa centralidade no câncer de próstata quando a gente fala em Novembro Azul, e a gente foi sensibilizado para isso, né, então essa discussão vem nesse sentido, né, mas a gente observa que, assim, desde 2015 a gente já vê que não tem benefício a gente oferecer o rastreio para todo mundo, a gente continua vendo na mídia, nas redes sociais, né, e até instituições de Estado, eventualmente fomentando a realização desses exames de rastreio, né, e a ideia é que a gente comece a desconstruir isso e pensar em saúde preventiva do homem em uma outra escala, com outras questões que são muito mais importantes, que têm um peso do ponto de vista de saúde pública, né, do coletivo, né, de mortalidade, muito maiores, né? Discutir a questão até das masculinidades mesmo, como a gente viu, muitas causas externas, né, e muitas questões que são associáveis a questões comportamentais, né, eventualmente atribuídas ao comportamento de gênero. Então, assim, eu acho que é uma discussão muito ampla quando a gente fala em prevenção, né? Prevenção de problemas cardiovasculares, de doenças infecciosas, são diversas as estratégias, e aí eu acho que a tônica que a gente tem que começar a incorporar cada vez mais é tirar a centralidade do Novembro Azul, ele surgiu com essa proposta do câncer de próstata mesmo, mas tirar essa centralidade do câncer de próstata e falar em outras estratégias preventivas que são mais importantes e são acessíveis, né? São acessíveis. Então, é esse o recado final, eu acho, da nossa discussão.